Olá, irmãos, graça e paz. Muito obrigado por clicar este vídeo. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, nesse vídeo eu quero compartilhar uma experiência que eu tive ontem de madrugada com o Senhor. Foi uma experiência muito especial para mim. E mas antes de compartilhar, né, como sempre, eu quero pedir para você, né, deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal se você ainda é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente tem compartilhado algumas direções que o Senhor tem dado, né, para esses últimos tempos, alguns direcionamentos, alguns cuidados. E ontem eu ouvi algo extremamente maravilhoso da parte do Senhor. Ontem eu não lembro por volta de qual horário, mas eu acordei pela madrugada, fui acordado pelo Senhor, desperto pelo Senhor, e ouvi uma voz. E não é aquela voz do seu pensamento interno ou um testemunho interior, né, que você sente algo. Foi literalmente uma voz audível. Eu acordei e eu cheguei a ficar assustado com o ímpeto daquela voz. Era uma voz com autoridade, com quem diz algo com autoridade. Ela dizia assim: servos do Senhor, chegou o dia e a hora. E naquele momento, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei com um misto de sentimentos, de sensações, uma expectativa, algumas dúvidas, algumas certezas, uma euforia, né, por ter ouvido aquilo. A dúvida, né, não era se eu tinha ouvido ou não, mas o que de fato, né, significava aquela frase, até onde esse 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 mover, né, do Senhor afetaria, sobre, sabe, em qual nível de profundidade isso se relacionava, né, esse servos do Senhor, chegou o dia e a hora. Eu até anotei, né, deixei aqui anotado para não poder perder aquilo que eu estava sentindo. A dúvida era só qual a profundidade real daquela revelação, a expectativa de ver o que sucederia a partir daquilo, né, o que, que vai acontecer, e a certeza é que certamente nós veremos o agir poderoso de Deus nos nossos dias. Porque eu não acredito em Deus falando que chegou o dia e a hora em que nada vai acontecer. Certamente algo, perdão, irmãos, acontecerá. E essa expectativa pelo agir de Deus, por, esse, por essa manifestação da glória de Deus, né? E essa palavra, irmãos, ela veio como um grande finale de tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao longo de tudo, desde que eu comecei esse canal. Essa palavra foi como uma palavra de confirmação. Olha, é isso. Chegou o dia e a hora. E embora a gente ainda não tenha total dimensão das coisas que ainda vão acontecer, é, de manhã, quando, né, a gente tem aquele momento de oração, fomos orar, eu e minha esposa. Ela conduziu a oração nessa manhã, até porque eu, né, estava, como eu disse, estou com essa virose, estou com certa dificuldade, com a garganta muito dolorida. Então, estou vindo aqui com um certo esforço para falar com os irmãos, transmitir essa mensagem do Senhor. E, irmãos, e aí o Senhor deu a palavra em Isaías 59 e 60. Foram os dois textos que o Senhor deu. E a primeira coisa que me despertou a atenção quando eu abri o texto foi a primeira palavra do texto: ouçam. Foi exatamente o que estava acontecendo comigo ali naquela madrugada. Eu ouvi. Chegou o dia e a hora. É como se a frase ficasse assim: ouçam, servos do Senhor. Chegou o dia e a hora. Eu perguntava assim ao Senhor: ok, Senhor, mas chegou o dia e a hora de que exatamente? E aí o versículo continua: ouçam, servos do Senhor. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Irmãos,
E essa é uma realidade magnífica do Senhor. Para todos aqueles que esperam o agir de Deus nessa sociedade que a gente tem vivido, caída, pecaminosa, que ama a perversidade e a iniquidade, que tem prazer na injustiça, que folga com a injustiça. Eu tenho falado muito sobre essa questão, né, de da gente se sentir assim meio não, totalmente um peixe fora d'água, de olhar para o sistema, para o mundo e não ver uma solução. E você vê as peças se movimentando como um jogo de xadrez ou como um grande teatro acontecendo. Você vê esses encontros de políticos e você vê que nada foge do script que eles montam para manipular, para enganar, para fazer com que o plano, né, essa agenda que eles têm se cumpra. A gente sabe que a gente está no fim dos tempos. E a partir desse, né, esse foi o versículo 1, né? E a partir do verso 2 até o verso 15, ah, perdão, até o verso 8, Isaías ele faz uma denúncia, né, do povo. Eu quero ler com vocês, é bem rapidinho, né? Eu vou repetir. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus, e por causa dos seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira, e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. Nem parece com o que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas concebem maldades e dão à luz ao pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morrerá, quem neles pisar, fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo o que fazem é cheio de pecado e violência é sua marca. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar, por onde passam deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar a paz. Não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos, e quem os segue não sabe o que é paz. E a partir do verso 9, o, o profeta ele se inclui como povo, ele se coloca como pecador também. E isso é muito interessante porque faz a gente entender que a gente faz parte de um todo e que a gente também é afligido por causa do pecado que está no mundo. E ele fala: não há retidão em nosso meio. Não sabemos viver de modo justo. Ainda que a gente tente, ainda que a gente tente, o sistema é tão corrompido que, às vezes, em certas questões, né, e eu não falo isso de forma pessoal, mas no geral das coisas que a gente ouve, as pessoas para conseguirem algo, elas precisam passar pelo jeitinho, principalmente no Brasil. Procuramos luz, mas encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Ou seja, a gente até procura claridade, mas anda na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Andamos tateando como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como os mortos. Rugimos como ursos, gememos como as pombas. Procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus, que testemunham contra nós. É lógico, irmãos, que esse texto aqui ele aponta para Cristo. É Cristo encarnado, morrendo na cruz, levando sobre si nossos pecados. Eu não quero tirar a exegese do texto, pelo contrário. Mas dentro daquilo que o Senhor falou, eu estou
trazendo para esse momento que a gente está vivendo essa mesma palavra, uma contextualização, né, para o nosso momento atual. Não quero tirar a palavra de contexto, a sua exegese, o seu contexto profético para Cristo, apontando o crítico, né, nos 60 que a gente vai ver sobre a glória da Nova Jerusalém, né, da Cidade Santa, no fim dos tempos, da consumação dos séculos. É óbvio que isso tem um contexto profético, escatológico, final, redentivo, né, em Cristo Jesus de todas as coisas. Mas eu quero entender o que o Senhor está querendo dizer para hoje, para os nossos dias, nesse texto. Como é que a gente pode abordar isso aqui de acordo com o que eu ouvi ontem, daquilo que o Senhor tem nos falado? Porque ele não falou para mim. Lembra que ele falou no plural? Servos do Senhor. E aqui o capítulo começa com ouçam. Então não é só para mim, é para a igreja. Então, como é que a gente traduz esse texto para os nossos dias sem, claro, né, é, forçar essa interpretação e limitar ela somente para esse contexto que a gente está falando no vídeo, mas e excluir o seu contexto original que fala sobre, né, a redenção em Cristo, sobre os nossos pecados ser lançado no Cordeiro, ser morto, ressurreto e, né, do fim dos tempos, né, da consumação de todas as coisas. É óbvio que o texto fala disso, mas o que ele representa, o que ele, né, traz de ensinamento, o que o Senhor traz de mensagem profética para os nossos dias. É isso que eu estou querendo trazer nesse vídeo. Pelo amor de Deus, não é distorção da palavra, é apenas uma adaptação para aquilo que o Senhor quer comunicar para a gente hoje. E o que o Senhor está dizendo? E mesmo que a gente procure a justiça, os tribunais são injustos. São inocentes sendo presos, torturados. Crentes, apenas por serem crentes, estão sendo mortos, sequestrados. Tudo aquilo que eu tenho denunciado nos vídeos. Então, assim, a gente vive no mundo, em um sistema que é o nosso inimigo. Nós somos inimigos do sistema, como eu falei disso no último vídeo. Yeah. Nossos pecados estão amontoados diante de nós e testemunham contra nós. Graças a Deus não estão mais, estão em Cristo Jesus. Mas na sociedade em si, a sociedade continua cometendo pecado. E nós também, né? Mas, né, temos a redenção em Cristo. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. A gente ainda faz isso. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma das nossas mentiras. De novo, nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. Mais atual que isso, impossível. E aí aqui né, a partir desse verso, ele começa a mostrar a manifestação do Senhor. O Senhor viu tudo isso e se desagradou, de não encontrar justiça alguma. Admirou-se que ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los, Cristo Jesus, com seu braço forte, e a sua justiça o susteve. E a sua justiça o susteve. Vestiu a sua justiça como armadura, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com uma túnica de vingança, e envolveu-se com o manto do zelo. Ele retribuirá aos seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre seus adversários, e até os confins da terra lhes dará o castigo merecido. No oeste temerão o nome do Senhor, no leste o glorificarão, pois ele virá como uma forte correnteza, impelida pelo sopro do Senhor. E aí é uma promessa. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastam dos seus pecados. Diz o Senhor. Esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios dos seus filhos,
e nos lábios dos seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, falei. E, irmãos, eu tenho falado, né, muito nos últimos vídeos dessa questão da gente se sentir, né, esse peixe fora d'água. Eu tenho orado muito, eu orei muito ao Senhor sobre isso. E antes era um pouco conflituoso essa sensação de estar aqui, mas não pertencer aqui, de não me encaixar, nada de realmente não ter é, um prazer legítimo nas coisas que são comuns da vida. Né? Enquanto, né, via muitas pessoas com hobbies, com coisas que elas gostam de fazer, eu olhava para aquilo e falei, tá, isso não faz muito sentido para mim. Isso não é algo pessoal, mas, né, tenho ouvido de muitos irmãos algo semelhante. Né, e essa enxurrada de informação e desinformação, de notícias ruins, né, tem circulado na internet, essa quantidade de conteúdo que realmente nos intoxicam, e a gente falando assim, Senhor, realmente acho que não há nenhuma solução para esse mundo. Mas aí o Senhor vem com o capítulo 60, que começa de uma forma assim maravilhosa. Está escrito assim, ó: Levantem-se, levantem-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre vocês se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Aqui o Senhor respondeu: o que chegou o dia e a hora? Nós certamente começaremos a ver a manifestação. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Sobre vocês levanta e se manifesta a glória do Senhor. Nós começaremos na igreja a ver a manifestação da glória do Senhor. E esse levantem-se aqui essas palavras, irmãos, eu não sei se com vocês funciona da mesma forma, mas o Senhor também me disse há um tempo, né, atrás outra frase. Ele disse assim: levantem-se, pois eu tenho formado um novo exército. Né? Naquele contexto, o Senhor falava comigo sobre remanescentes, sobre pessoas que o Senhor estava tirando de posições e colocando pessoas que não tinham reconhecimento público, ou não eram pessoas proeminentes, mas que o Senhor estava tirando pessoas que viviam de forma hipócrita religiosamente e colocando pessoas que eram simples, sinceras, em certo destaque. E o Senhor dizia: levantem-se, porque eu estou formando um novo exército. E aqui o Senhor diz novamente: levantem-se, Jerusalém, levante-se, povo meu, que a sua luz brilhe para que todos vejam. Não é para ninguém, como diz o texto em Mateus, ninguém edifica uma cidade sobre um monte para escondê-la. É para que todos vejam a glória do Senhor na minha e na sua vida. Então não se cale, o Senhor fala sobre posicionamento. O Senhor tem te chamado e me chamado para um posicionar diante dele, sem covardia e, em outras palavras, para que você não se importe consigo mesmo, nem com o que as pessoas pensam de você, mas que você possa expressar essa glória do Senhor. E as nações virão a sua luz, e os reis verão o seu esplendor. Para isso que o Senhor tem chamado o seu povo. É, por isso que o Senhor diz, né, eu deixei anotado aqui o texto de Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É, além de não aceitar essas convicções e conceitos no moldes do mundo, né, desse mundo caído, vil, perverso, e ama a iniquidade, e que tem amado mais o perverso, mais o horrendo,
o que tem transformado o horrendo, misturado ao belo e mudando a identidade das coisas, desconstruindo identidade, tornando o puro e o impuro como se fossem a mesma coisa, né? Isso é um outro conteúdo que eu quero trazer também, principalmente agora sobre, né, o Halloween, que é uma festa diabólica, satânica, e que nenhum cristão jamais deveria comemorar ou deixar seus filhos participarem em hipótese alguma. Eu vou trazer isso mais profundamente, até num texto que eu já deveria ter trazido, mas o senhor me fez lembrar de um texto que eu estudei recentemente, né, que expõe isso de forma bem clara. Mas o que o senhor tem entendido, né? Ele está nos chamando para a gente se posicionar. Porque em Efésios 3:10 diz assim, ó, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus esteja agora conhecida pelos principados e potestades dos lugares celestiais. Multiforme sabedoria de Deus é manifesta na igreja. Então não adianta tentar se esconder. É, eu posso ler, né, eu quero ler o capítulo 60 com vocês, continuar lendo, né, se assim os irmãos me permitirem. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas num resumo, Isaías é uma profecia de esperança, restauração e glória futura. Deus chama seu povo a levantar-se, né, como começa o texto, receber sua luz e ser um canal de bênção para todas as nações. O capítulo enfatiza que a verdadeira prosperidade e honra vem da presença e da ação de Deus, da glória manifesta de Deus, que transforma a tristeza em alegria, desolação em glória e escuridão em luz. Eu quero ler com vocês para que vocês possam ver a glória que o Senhor quer trazer, não só, eu creio, para a consumação dos séculos, mas uma glória que o Senhor quer trazer para os nossos dias. Para os nossos dias. Por isso que é importante a leitura, irmãos. Eu vou ler o 60 a partir do capítulo, né, do versículo 1, novamente. Levantem-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. A casa é o nosso próprio Senhor. Seus filhos vêm de terras distantes e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá e o seu coração vibrará de alegria, pois comerciantes do mundo inteiro virão até você e lhe trarão as riquezas de muitas nações. Grandes caravanas de camelo cobrirão sua terra, camelos vindos de Midian e de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará o Senhor. Entregarão a você os rebanhos de Quedar e trarão para os meus altares os carneiros de Nebaiote. Aceitarei as suas ofertas e tornarei o meu templo ainda mais glorioso. O templo é a própria igreja. O que vejo voando como nuvens para Israel, como pombas para os seus ninhos? São navios dos confins da terra, de nações que confiam a mim. À frente vêm as grandes embarcações de Tarsis, trazendo de volta o povo de Israel, que vem dos lugares distantes com sua prata e seu ouro. Eles honrarão o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois ele a encheu de esplendor. Estrangeiros virão para reconstruir suas cidades, e os seus reis a servirão. Pois ainda que eu tenha destruído em minha ira, por causa da minha graça, terei misericórdia de você. Seus portões ficarão abertos dia e noite para receber as riquezas de muitas nações. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiros num desfile de vitória.
pois as nações que não a servirem serão destruídos. A glória do Líbano será sua, os bosques de ciprestes, abetos e pinheiros. Ele, ela adornará meu santuário, meu templo será glorioso. Os descendentes de seus opressores virão e se curvarão diante de você. Aqueles que desprezavam beijarão seus pés. Eles a chamarão de cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Antes você era desprezada e odiada, e ninguém sequer passava por você. Mas agora eu a tornarei majestosa para sempre, uma alegria para todas as gerações. Reis, poderosos e grandes nações atenderão a todas as suas necessidades, como se você fosse uma criança, amamentada por uma rainha. Você saberá enfim que eu sou o Senhor, o seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Trocarei o seu bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze e suas pedras por ferro. A paz será o seu líder e a justiça seu governante. A violência desaparecerá de sua terra e a desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será a luz eterna, seu Deus será a sua glória. Seu sol nunca se porá, sua lua nunca deixará de brilhar, pois o Senhor será a sua luz eterna. Seus dias de lamento chegarão ao fim. Todo o seu povo será justo, possuirão a terra para sempre, pois eu os plantarei ali com as próprias mãos, para manifestar minha glória. A menor família se tornará 1000 pessoas, e o grupo mais minúsculo uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. E aí o texto termina com essa frase: no tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Como eu disse, esse texto ele trata, né, do sacrifício de Cristo, né, vindo para tirar os pecados, portanto que ele fala, né, que Deus não viu ali alguém que fosse justo, que se compadecesse do próprio. Então ele mesmo veio e se fez justiça. E aqui fala, né, dessa nova Jerusalém, dessa glória eterna, né, do fim do lamento, do choro. Mas não, irmãos, que não haverá perseguições, que não haverá lutas, contendas, difamações, calúnias, mentiras, perseguições severas até a morte nos nossos dias. Mas o que o Senhor tem dito? Que no tempo certo eu farei isso acontecer. Então, dessa forma, eu consigo concluir essa, essa, essa frase. Na verdade, né, tem uma outra parte da frase que me chamou a atenção aqui e que eu li e eu gostaria de mencionar, que é muito importante. Que a frase é servos do Senhor. Esses servos do Senhor, a única coisa que a gente, né, relaciona com esses dois textos é que aqueles que se absteram do pecado. Mas qual foi a palavra correta? Deixa eu procurar o versículo correto aqui. Deixei salvo. Senhor, 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 cadê? O Senhor, eu tinha anotado aqui. Só um minutinho, irmãos. Tenham paciência com o irmão aqui, porque é algo importante e eu perdi. Senhor, cadê? Bom, irmãos, depois a gente pode ler de novo. Mas aqui o Senhor fala que ele veio salvar aqueles que se absteram do pecado, que rejeitaram o pecado, que fugiram do pecado. Esses são os servos do Senhor. Essa necessidade da gente viver em santidade para a glória do Senhor, é que permite a manifestação do Senhor nas nossas vidas.
É claro que todos nós pecamos todos os dias, mas como Davi, a gente precisa confessar e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, para que a gente possa manter essa posição de servo fiel, de dependência do Altíssimo e não olhar para nós mesmos. E eu acho que é só entendendo isso e vivendo de forma prática e genuína é que a gente consegue ver a manifestação da glória de Deus. É que a gente. Porque é muita hipocrisia, irmão, se a gente condena um pecado, a gente olha para uma pessoa e condena um pecado, mas a gente vive outro. Por exemplo, como eu mencionei em outro vídeo, né, dentro de um determinado contexto, o cristão ele condena o homossexualismo, mas pratica a prostituição dentro do próprio casamento, né, e, e entre outros pecados. Então, assim, irmãos, essa necessidade de santificação, ela só termina na volta de Cristo. Então, que a gente possa orar uns pelos outros, ter esse costume de orar uns pelos outros. Se há alguém com pedido de oração, queira conversar, tem os comentários aqui. Se você precisa de apoio, de oração, coloque aqui. Certamente vão ter irmãos dispostos a orar pela sua vida, para que a gente vença, para que a gente se torne, né, que tenha essa comunhão, né, e, e o Senhor possa fazer nesse tempo que ele diz aqui nos 60, né, no tempo certo, eu, Senhor, farei isso acontecer. Irmãos, nós estamos prestes a ver um grande mover sobrenatural do Senhor agindo. E o Senhor só age de uma forma, através da sua igreja. Então, se você não se santificar, não se posicionar, o Senhor não tem como agir. Não que ele não possa, mas é como ele determina agir. Ele se determinou a agir através da sua igreja, em dispensar a sua multiforme, em revelar a sua multiforme sabedoria através da igreja. Então é preciso que você se manifeste, é preciso que você se santifique, é preciso que você, assim como eu, né, e todos nós, santifiquemos e nos posicionemos e não nos calemos diante de toda injustiça, de toda mentira tem sido amplamente divulgada, propagada e financiada nesse mundo vil. Então, né, diante de tudo isso, né, que a gente viu aqui, eu quero completar essa frase que o Senhor, que eu ouvi do Senhor, com o texto, né, que a gente acabou de ler, né? Então fica assim: ouçam, né, do 59. Ouçam, servos do Deus vivo, se afastam do pecado e amam a justiça. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-lo. Chegou o dia e a hora. De quê? De vermos a manifestação da glória de Deus na igreja. Creio que em breve, irmãos, e isso precisa ser um clamor nosso, nós veremos a manifestação e a conclusão da profecia, né, de Joel 2, de que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne. Creio que a gente está prestes a ver um grande manifestar da glória de Deus na sua igreja, limpando-a, purificando-a e glorificando-a em Cristo Jesus, para a glória de Deus. É, irmãos, essa tem sido uma realidade maravilhosa que o Senhor falou comigo ontem, tem falado, passei aqui amanhã também meditando, né, escrevendo, eu escrevi tudo isso que eu falei nesse vídeo, também, né, na plataforma da Medium, né, que é onde você coloca textos, artigos, blog. Vou deixar o link na descrição caso você também queira ler. E essa, essa frase que eu ouvi ontem, essa conclusão, veio realmente como uma resposta, algo final. E todas as experiências que eu compartilhei antes e tudo que eu tenho orado, buscado o Senhor, né, para os nossos dias, toda essa insatisfação com esse mundo,
tudo que nos tem trazido esse estado de, não de angústia, de tristeza, mas de realmente essa insatisfação com esse mundo. E no meu último vídeo, né, eu sei que foi um vídeo bem extenso, mas a partir de 1 hora e 40 do vídeo, eu relatei 4 experiências pessoais que eu tive com Deus, né, ao longo desses últimos 2 meses, né, do mês que eu estive no Brasil de férias e depois também quando eu retornei. Foram experiências assim muito pessoais que eu abri ali. E se você não quiser ouvir o vídeo inteiro, embora eu gostaria que você visse, porque eu trato ali de coisas muito pertinentes para os dias que a gente está vivendo. Eu sei que o vídeo é longo, é cansativo às vezes, talvez dividi-lo em partes, mas a partir de 1 hora e 48, né, ali próximo disso, eu relato 4 experiências que eu tive com o Senhor, pessoais, né, sobre tudo isso que eu resumi aqui nesse vídeo. Nele eu conto, né, 2 conversas que eu tive com o Senhor e 2 visões, né, que foi o motivo de eu ter feito aquele vídeo, né, um vídeo tão longo. Mas é isso, irmãos. Eu não quero delongar muito, mas certamente veremos uma manifestação da glória de Deus nos nossos dias, em sua igreja, para a glória dele. Amém, irmãos? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que o Senhor fale com você, comunique o seu coração, continue em oração, continue em busca, porque ele certamente vai fazer algo extraordinário nos nossos dias. É isso que ele falou. Ouçam, ouçam, servos do Senhor, e levantem-se. Ouçam todos aqueles que se afastam do pecado e amam a justiça. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-lo de toda injustiça e iniquidade desse mundo. Nem seu ouvido é surdo para não ouvi-los. O Senhor ouve as nossas orações. Chegou o dia e a hora. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Não esqueça de deixar o seu comentário, né, o seu like também é muito importante para o conteúdo do canal, para mostrar que é um conteúdo relevante. Quer dizer que muitos irmãos precisam ver esse conteúdo. Não deixe de compartilhar. Amém? Que o Senhor te abençoe toda a sua casa, que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento. Continue buscando o Senhor para que Ele traga revelações e nos ajude nesse posicionar nesse tempo do fim, porque não será fácil, irmãos. Não será fácil se posicionar nesse tempo do fim. Todavia, a glória do Senhor, a sua mão poderosa, os seus potentes braços estarão em nosso auxílio, porque é para a glória dele. Que a gente não ame a nossa vida mais do que o Senhor. Sejamos dispostos a padecer e tenhamos a glória de padecer pelo Senhor. Ainda que o mundo nos abominem, que eles façam chacota, e até mesmo entre os irmãos, muitos irmãos que não entendem, dizem, que besteira tudo isso. Irmão, o Senhor quer se manifestar. E ele só se manifesta em vasos que ele pode trabalhar. Vasos rebeldes, ele quebra até que a pessoa entenda. Amém, irmãos? Então, assim, tenha a paz, tenha misericórdia, tenha amor no tratar, no falar. Eu conversava com a minha esposa, né, que ela estava lendo que os, o- na armadura de Efésios 4, o calçado é do Evangelho e da paz, ou do Evangelho da paz. Porque o Evangelho, irmãos, é necessário que seja falado com paz, não com contenda, não com palavras de ódio ou de chocarrice ou de forma agressiva. O Evangelho é para ser falado em paz, precisa gerar paz. A forma como expressamos o Evangelho de Cristo precisa ser de paz, precisa gerar paz. Então, se você ouve alguém que é briguento, que é soberbo na forma de falar, tenha muito cuidado, porque embora possa dizer coisas sérias, né, coisas relevantes e corretas, a forma como procede, né, os frutos
são demasiadamente importantes. Tá bem, irmãos? Não estou falando de ninguém específico, mas para que a gente tenha cautela até na forma como a gente se expressa. Algo que o Senhor tem me tratado muito, graças a Deus, a gente tem procurado buscar o Senhor. Estou aproveitando esse momento aqui para conversar com vocês é, e pedir para que os irmãos continuem orando pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde, né, para que eu seja de fato curado e que a gente receba do Senhor, né, a sua presença, o seu manifestar e toda a sua glória, né, nesses dias. Em nome de Jesus, irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.